Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui para mais uma live. Sou Lucila, da RAI do Turismo, uma operadora de viagem. E semana passada a gente fez uma live muito interessante. Para você que não assistiu, foi sobre o Transiberiano. E ele ainda está lá no IGTV. Procure lá porque você vai adorar. É muito, muito interessante. Aquele trem, né, que cruza vários países. Então a gente contou muito sobre ele: China, Mongólia, Rússia. E hoje eu estou aqui para falar sobre um destino que tem muita cultura, muita história, muita história, né? Tem lugares sagrados. Então vamos falar sobre Israel. E eu convido uma pessoa assim maravilhosa que conhece muitos lugares e vocês devem já conhecer, é a Sabrina Bull. Oi, Sabrina! Oi, tudo bem? Um segundo que eu tô conectando a aula de inglês do meu filho aqui no computador. Legal! Peraí, 2 segundos. Eu Sim, agradeço quem está participando, para você que entrou agora. A nossa pronto. convidada, Sabrina Bu, vai contar tudo sobre Israel, viagem maravilhosa que ela foi o ano passado com a gente, né, Sabrina? Mas É conta isso um pouquinho mesmo. sobre você. Se apresente, Então, Sabrina. na verdade, eu comecei a trabalhar com turismo, eu tinha 17 anos, né? Faz tempo, muito tempo. E eu Não, trabalhei em foi agência, ontem. eu trabalhei em agência de turismo por 19 anos. Então, eu já estive no seu lugar por muito tempo, né? E eu trabalhei no atendimento, em eventos, marketing, RH, tudo isso, até que eu resolvi sair para começar a produzir conteúdo para quem me acompanha aqui. Muitas pessoas falam, ai, mas que loucura, de repente você sair de um mercado tão consolidado, uma agência super grande. Eu falo, eu queria aproveitar para conhecer o mundo de verdade, porque no corporativo a gente vai e volta muito rápido dos destinos, né? E eu sempre fui uma apaixonada das viagens exóticas, diferentes. E aí, depois que eu saí, eu consegui implementar esse meu sonho de viajar. E aí eu criei o canal no YouTube, mas eu continuo com um pé lá, sabe? Um pé lá, um pé cá. Eu produzo conteúdo, mas eu tenho muito relacionamento com as pessoas de agência, com o pessoal que tem esses roteiros maravilhosos. Então, eu sempre que posso, estou ajudando a divulgar, porque dependendo do destino que você vai, inclusive é o caso de Israel, é muito importante que você tenha uma agência por trás de você para poder aproveitar o Sim. máximo possível do destino. Sem dúvida. Isso é muito bom porque tem muitos agentes de viagens aí nos assistindo e um público maravilhoso que nos acompanha. E é um destino de muita curiosidade, né? Que revela muitas coisas para quem vai lá. Eu acho que muitas pessoas têm em mente assim que é um destino mais religioso, que você vê muitos lugares assim mais voltado para isso. E eu queria a sua opinião, porque eu não, claro, você vê tudo isso, mas tem um lado que me encantou muito e que para você que está aí nos ouvindo, fica até o final, porque a Sabrina vai contar coisas assim, a gente vai falar sobre algumas curiosidades que muitos de vocês nem imaginam. Vamos lá, Sabrina. Então, na verdade, era um destino que a minha mãe, ela falava muito, eu quero ir para Israel, eu quero conhecer a Terra Santa. E eu falava, ai, mãe, mas você quer? Bom, tá bom, vou te dar de presente de aniversário e eu vou junto, assim eu já aproveito, né? E aí, o que me surpreendeu foi que ela comentou com algumas amigas, né? E é um mercado que, assim, existe muita mulher separada, viúva, ou que o marido não gosta de viajar, ou que o marido não gosta de fazer pontos religiosos. E aí ela foi conversando com uma e com outra. No final, a nossa viagem, que era eu e ela, viramos 11 mulheres. Olha, E aí, o que eu percebi é que, assim, se eu resolvesse levar mais pessoas, o grupo ia virar 40 pessoas, assim, ó, facinho. Mas aí eu falei, não, mãe, vamos para a a próxima, próxima. exatamente, para a próxima. Porque
eu não queria fazer essa estrutura e eu sempre gosto de ter a agência de viagens por trás, a operadora, fazendo toda a logística, porque afinal de contas não é meu papel organizar a viagem hoje em dia mais. Meu papel é justamente divulgar. E o que eu sabia de Israel era aquela coisa, né? O slogan Terra Santa, vamos fazer o batismo no Rio Jordão. E já tinha ouvido muito que Tel Aviv era uma cidade gigantesca e de muita balada, que as pessoas normalmente não imaginam, né? Porque Terra Santa é igual a balada, aí você fala, calma aí, né? Não combina muito. E aí eu fui montando o roteiro, falei, já que eu tô lá, a gente fez também Petra, né? A gente foi até a Jordânia, mas os hotéis todos maravilhosos, tudo muito maravilhoso. E eu me surpreendi, de verdade. Eu voltaria para fazer esse roteiro e para, de repente, desfrutar mais das cidades. Sair um pouco do ponto turístico, para poder caminhar sem ter hora para voltar, parar no restaurante que você achou bonitinho, porque eu gosto muito disso, sentir a cidade. Então, Israel foi um destino que com certeza me surpreendeu muito. Uhum. Tel Aviv é uma cidade muito moderna, né? Onde, assim, por curiosidade, né? Tem muita, como você falou, tem muita balada, tem muita tecnologia, né? E a gente pode avançar mais com isso, porque foi onde descobriram, criaram o Waze, pendrive, ninguém imagina, né? Mas é o país das startups, né? Israel. Então, é muito moderna, eu acho que encanta muito. É uma grande surpresa quem chega lá e vê como eles são modernos, cool. Tem um país jovem, né? A cidade de Tel Aviv tem muitos jovens, tem muitas praias bonitas. Você sabe que eu vi umas fotos recentes, né, da Michelle, que é minha filha, que foi para lá recentemente, e olhei assim e falei, aonde são essas praias? Aquele azul cristalino, aquele azul lindo. Israel. Eu falei, imagina, Israel, jura? Então você usou, né, como é que fala aí? Hã? O Photoshop, né? Ela falou, não, é em Israel mesmo. E aí fiquei com vontade de voltar também. Uma das coisas é isso, porque tem tanta coisa para ver, né? E até Tel Aviv mesmo, tem a parte antiga, né? E conta um pouquinho para a gente Sim. sobre Tel Aviv, antes da gente passar pelos pontos aí mais, né, religiosos. Então, eu me arrependo um pouco, porque eu fiquei pouco tempo em Tel Aviv, eu fiquei só 3 dias. Eu gostaria de ter ficado mais, então eu voltaria para poder realmente aproveitar. Eu fiquei num hotel maravilhoso no Setaia, ali de frente para o mar, que é uma antiga prisão que virou um hotel. Então, ele é todo de muralhado, assim, a coisa mais linda. E os quartos por fora ele é super antigo e por dentro ele é super moderno, sabe? Aquela coisa, aquele contraste da modernidade. E ali a gente podia sair para jantar pertinho, tinham muitos restaurantes. Então, eu achei muito fácil de andar, tudo muito tranquilo. Se você quiser pegar um Uber, um táxi, é tranquilo, é seguro. Muitas mulheres falam, mas eu sou mulher, eu posso ir para Israel? Pode ir para Israel tranquilamente. Assim, a gente tem, lógico, assédio como qualquer lugar do mundo que você está viajando sozinha, mas foi muito tranquilo. E a gente esteve acompanhada de um guia todos os dias, né? Então, isso foi muito importante, porque eu acho que é um destino para você entender o porquê de cada coisa. Então, aqui é assim, porque aqui tinha uma coisa que virou outra. Então, eu acho que é super importante isso. Então, eu gostaria de ter ficado mais tempo em Tel Aviv para ter explorado o mercado local, para ter ido em mais restaurantes, para poder caminhar ali no calçadão das praias, para ver o pôr do sol com calma. Então, eu não fiz isso. Então, assim, eu voltaria para, de verdade, desfrutar um pouco mais da cidade, sabe? Porque no meu roteiro eu acabei incluindo
o Mar da Galileia. E nós Uhum. ficamos no Mar da Galileia, né? O que foi super interessante. Muita gente não costuma fazer essa região. A gente se hospedou no Setai do Mar da Galileia. E é um hotel engraçado porque é muito dos locais, assim, você não vê muito turista, você vê muito judeu mesmo. É, e é um hotel de veraneio que você pode ir com a sua família, fica de frente para o mar, tem piscina maravilhosa, tem spa, tem academia, os quartos são maravilhosos. Eu, inclusive, fiquei num quarto que tinha uma piscina privativa. Então, eu ficaria lá facilmente com a minha família, com os meninos. É, tipo, vou ficar aqui 4 dias no meio da viagem para dar uma descansada dessa correria Uhum. do tour, sabe? Aproveitando que você falou, né, na Galileia, você ficou no hotel, super legal, né, de vista para o mar, mas lá você também tem a opção de ficar em kibbutz, né? Sim, Que é sim. aquelas comunidades que eles se organizam, aliás, muito organizada, por sinal, né? E cada um tem o seu papel. E para quem pensa que assim é uma opção, só tem opção mais Econômica e simples, turística. É. econômica, não, tem kibbutz assim, assim muito rico, de ir com hotel 4 estrelas, né? E que as pessoas têm uma experiência assim super diferente. Cada família, por exemplo, tem uma casa de acordo com o tamanho de pessoas, né? Com o número de pessoas na família. Então, se é uma pessoa, ele vai ter uma casa de um quarto. Se é de Uhum. uma família maior, vai ter mais quartos. Os carros, eles são, é, como é que eu falo? São compartilhados, né? Uhum. Então, é uma experiência que a gente incentiva também, né? Ficar em kibbutz, é bem interessante. Eu tenho que voltar para Mas, conhecer um kibutz, que dessa vez que eu fui, eu não fiquei, não me hospedei. Eu fiquei com um pouco de receio, porque no final meu grupo viraram 11 mulheres, eu falei, é um pouco de responsabilidade demais. Se chegar lá elas não gostarem, vão querer brigar comigo. Então vamos no mais tranquilo, seguro. Foi o que eu fiz dessa vez. Mas se eu voltasse, com certeza eu ia querer experimentar. legal. E para, né, elucidar aí também, na Galileia, a principal cidade é Tiberíades, né? Uhum. Então, tem alguns passeios super interessantes, né? O deserto de Negev, não sei se você visitou o Não, deserto não, de eu fiz o Negev. tradicional mesmo, aquela coisa bem. O tour religioso que todo mundo faz, É, foi o que eu fiz. Que acho que é a sim. primeira vez. É quando você volta e talvez. Isso. Eu vou acrescentando algumas coisas, Sabrina, porque como tem muitos agentes de viagens, inclusive nos ouvindo aí, fica Uhum. mais também como, assim, não digo uma capacitação, mas a gente dá várias informações, assim, para que eles possam entender melhor, né? Então, esse deserto de Negev, por exemplo, é o sul, né, de Israel, e ele ocupa 60% do território de Israel. Né? Então, dá para fazer vários passeios, 4x4, tipo cânions, é bem legal. Mas vamos lá, os lugares que você visitou, acho que Haifa, Acre, né, além de Galileia, Nazaré, que te tocou mais, assim, que você falou, nossa, uau? Eu vou te falar que assim, eu sou um pouco cética para essas coisas que as pessoas falam, eu entrei, me emocionei, porque eu fui no Vaticano, eu senti. Quando as pessoas me falam alguma coisa assim, eu falo, gente, será que isso acontece mesmo? E daí, quando a gente entrou na igreja em Nazaré, que tem o santuário de Gabriel, e meu filho mais velho é Gabriel, e deu uma Nossa. coisa assim que eu não sei explicar. Eu falei, gente, todo aquele ceticismo que eu tinha desapareceu. E o que eu percebi é que cada pessoa teve um momento diferente de emoção na viagem. Teve gente que Uhum. foi no Santo Sepulcro, teve gente que foi em Nazaré, teve gente que foi, sei lá, no batismo no Rio Jordão. Então, cada pessoa sente uma coisa diferente, né? A energia daquelas pessoas chorando no Muro das Lamentações, né? Eles rezando e se mexendo Uhum. assim, é uma É coisa assim, verdade. quando tem muita gente, você fala, gente,
será que o mundo move montanha? Sabe, Deus move montanha, aquela coisa? Porque realmente é muita gente com muita fé no mesmo lugar, assim. Então, isso que eu acho super interessante. Um dos lugares que eu achei que eu ia, de repente, ficar um pouco mais emocionada, que foi Belém, é, que até inclusive hoje eu vi que está reabrindo depois de 3 meses fechado. Eu achei que quando eu descesse aonde Jesus nasceu, ali na manjedoura, que eu ia ficar super emocionada, mas era tanta gente, mas tanta gente que não deu tempo de emocionar, sabe? Aquela coisa, eu tava com a minha sogra, ela tava de braço dado comigo, e eu fiquei com medo dela cair, porque é uma escadinha pra você descer, né, ali num buraco, e ali eu não senti nada, assim, porque não deu tempo. Então eu acho que tudo é o momento. Então cada pessoa que estava na viagem, eu vi que se emocionou num momento diferente. E eu acho que isso é super natural. Uhum, legal. Belém, para você que está nos ouvindo aí, a parte da Palestina, né? Tem que atravessar a fronteira, tá, gente? E é assim, é toda cercada. Então, você percebe nitidamente assim uma diferença, né, entre os dois países, né? Tem essa igreja da Natividade, né, que é, tem, na verdade, são três igrejas, né, uma do lado da outra, que é incrível isso lá. Eu fiquei assim, pasma de ver aqui em outro lugar, porque elas convivem religiões diferentes, pacificamente, uma do lado da outra. E aí você vê, por exemplo, a católica, a ortodoxa e apostólica armênia, assim, juntas, né? Uma do lado da outra. Então, é para todos É, os tipos. Né? E tem outro lugar, eu acho que foi. Ai, onde que eu vi que são seis religiões convivendo, a Santo Sepulcro, né? Santo Sepulcro. Seis religiões vivendo assim, uma do lado da outra, em Jerusalém, né? Isso. O que eu E achei interessante, só para complementar a história da Palestina, quando as pessoas falam, principalmente para a agência de viagem, eu quero ir para Belém, Belém na Palestina, a primeira coisa que o agente de viagem fala, meu Deus, tá maluco? Como assim você quer ir para esse lugar, né? Eu lembro que quando eu falei que eu ia, algumas pessoas falavam, não, mas toma cuidado. E aí o que eu achei super interessante, aí a importância da operadora, confiável, tudo, é que assim, uhum, eles te colocam num transfer, é, e aí você vai com um guia israelense, ou só com o motorista. Aí quando você chega na fronteira, eles checam o passaporte para ver a nacionalidade ou não, dependendo de aonde você cruzar a fronteira. E aí você chega do lado palestino e aí vem uma guia palestina. Então, eu me senti muito segura. É óbvio que você vê todo o trâmite da segurança, né? Você passa de um lugar para o uhum, outro e você sabe que ali é uma zona de conflito. Então, assim, em momento nenhum eu me senti insegura. Eles me passaram muita uhum. confiança em toda essa operação desse passeio. Eu estava com a minha mãe e com a minha sogra e mais um monte de senhorinha junto comigo. E aí, assim, era muita responsabilidade. Eu falei, não, pode ficar tranquila que tá tudo certo. E foi muito tranquilo. Então, para vocês que vendem Israel e de repente tem medo de incluir a Palestina, é muito tranquilo. Agora, eu já ouvi relatos de pessoas que resolvem se aventurar, alugar carro, colocar no Waze, e a hora que Ah, chega lá na fronteira, o Waze para de funcionar, e aí não sabe nem para onde está indo. Então, assim, esse não é o tipo de passeio para você fazer. não. Eu concordo com você. Eu acho que tem que ser muito estudado o roteiro. Ele tem que ser feito assim de uma forma, uma logística legal, quantidade de dias suficiente em cada região. É, e guias, realmente a gente tem guias falando português, né? Que isso ajuda muito, porque é um mergulho na história. Você Uhum. vai lá, nossa, quando eu fui, eu falei, olha, nem escola, nem universidade, nem livros acrescentam tanto quanto uma viagem assim
em loco, né? E Israel realmente surpreende, né? Pela história. Tem vários fatores, né? História de Jesus que passou por lá, que é muito forte, né? E, enfim, é um contraste, né? Com o velho e o novo. Eu acho super legal. Verdade. Mas e Jerusalém? Me conta, você gostou? Como é que foi? Então, Jerusalém, para mim, é o ápice da viagem, né? A cidade é muito linda. Eu fiquei numa vila que fica com vista para a cidade antiga. Então, assim, você abre sua janela, você está vendo a cidade antiga, é maravilhoso. Eles construíram ali um shopping saindo do hotel, né? Então, você pode caminhar pelo shopping até chegar nas ruínas. E tem muito para contar, assim, muito. A gente ficou 3 noites lá, mas com certeza daria para ficar 5 noites para fazer mais tranquilo, de repente acordar um pouco mais tarde. É E, verdade. e aí, assim, tem muito, tem museu, tem coisas que dá para você fazer com calma e que a gente fez mais corrido, porque a gente não tinha tanto tempo. É, Você tem ali perto, ali dentro da cidade antiga, um mercado gigantesco, né? Que tem o lado árabe, tem o lado Uhum, judeu, tem o lado, enfim, tem 4 lados, se não me engano. E aí uhum, você tem produtos de todos os tipos. Ali você encontra muitas tâmaras, muitas frutas secas, muitos uhum. temperos. Você encontra muito souvenir, então muita coisa feita de madeira, muito produto do Mar Morto, né? Inclusive o pessoal vai para lá para comprar a Havá, que é aquela marca famosa, que é maravilhoso, Nossa, aqueles produtos. eu E então uso. assim, então, é maravilhoso. Então, eu vejo que você tem muita coisa ali para justamente caminhar. Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado, quando a gente fala de Israel, é sobre o Shabat, né? Então, o dia que Uhum. realmente está tudo fechado, que é o domingo deles, né? É. Então, que hoje em dia, para esses lados não existe tanto, está tudo aberto normalmente, shopping e tal, mas lá não. Então, é super importante que nesse dia a sua agência, a sua operadora, programe para que você esteja em traslado, né? De uma cidade para outra, para você não Uhum. perder esse dia. De repente você está em Jerusalém, mas não tem nada aberto, não tem restaurante, não dá para É. fazer passeio, só abre às 6 da tarde. Inclusive, os próprios hotéis deixam aqueles buffets prontos de comida já para até Nossa. para suprir essa necessidade dos hóspedes que não são locais. Então, por isso é super importante você ter um expert, alguém que entenda o que É. está falando e que saiba como conduzir a sua viagem para você não ter um dia perdido. Quem quer saber mais, Shabá, né? Fala. É. Eles fazem desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, é, eles não fazem absolutamente nada, nada. É como se fosse eles respeitam como se fosse o nosso domingo aqui, né? Uhum. E é algo assim sagrado para eles, religioso. E eu lembro que eu não sabia direito, né? Quando eu fui, faz muitos anos, e eu estranhei porque eles não fazem nada, nada, nada mesmo. Nem Nem andando de apertar, elevador. É. nem apertar o botão do elevador. Eu ficava É. assim, nossa, mas que estranho. Se você pede alguma coisa do café da manhã, quer dizer, é o que tem É. lá. Eles deixam preparados já do dia anterior, né? É. Então, tá lá, você não pode ficar pedindo assim, muita coisa, porque eles não vão fazer mesmo, eles respeitam, né? Então, Uhum. isso é muito importante para quem está indo saber, porque, claro, quem não sabe vai estranhar, né? Uhum. Mas uma das coisas que eu achei assim muito interessante, Muro das Lamentações, né? Porque a gente conhece o Muro das Lamentações, parece que eles ficam se lamentando, chorando lá.
Na verdade, não é bem assim, né? Porque a gente tem esse nome, Muro das Lamentações, mas na verdade o restante aí é muito conhecido como o Muro Ocidental, né? Sim. Então, é um muro sagrado, porque tem toda uma história, era o Templo do Salomão, e os babilônios destruíram esse templo, né? Depois foi construído na época de Herodes, né, o segundo templo, e é conhecido como segundo templo ou templo de Herodes. E aí foi destruído pelos romanos nos anos 70. Só que ele é tão importante, tão sagrado, aquele muro, que nem é o original, na verdade, mas que fica mais próximo desse templo do Salomão. Então, isso é uma curiosidade, porque né, a gente vê lá, quem não sabe fica lá achando que eles estão batendo a cabeça lá. Não é nada de lamentação, né? A gente que sabe, conhece por esse nome, né? Mas lá é bem diferente. Sim. E é interessante, né? Eu não sei se você chegou aí, eu não fui, mas eu sei que tem uma cidade subterrânea, né? Não, Que não fui você também. tem que ir com guia, tem que, né? Um negócio bem planejado. Mas aí você fica sabendo toda a história, né? Do, do, da religião, como foi construído o muro, do Templo de Salomão, toda essa história, você fica sabendo lá. Então, é uma coisa, uma dica, né, que a gente dá, se você tiver tempo, para, de repente, fazer essa cidade subterrânea. Não é uma visita, né, mas, na verdade, né, Sim. como se fosse um museu. E para Então, quem não sabe, quando você chega no muro, você tem dois lados, né? Um que só vão os homens e o outro que só vão as mulheres. E muitas pessoas mandam os pedidos em bilhetinhos, assim, para deixar no Muro das Lamentações, né? Então, quando eu fui, eu levei vários pedidos, vários bilhetinhos de várias pessoas. Lógico, cada um faz sua oração. E uma coisa muito interessante que a gente não vê muito aqui no Brasil são os jovens rezando. Então, assim, você vê a meninada de 15, 16 anos com a sua Bíblia aberta ali, e eles, assim, eles se mexem, né, para rezar, e eles falam baixinho, então você escuta eles falando, mas, óbvio, você não entende nada. É muito bonito, assim, você vê, às vezes, o pai, a mãe, o filho ali, todo mundo rezando, e, assim, todo mundo se respeitando, o que eu achei super interessante. No Jerusalém também você pode visitar o bairro dos judeus, né? Bairro dos armenos, se eu não me engano. E para mim foi muito interessante. Eu quis visitar esse bairro dos judeus, né? Para entender melhor como é que era, como eles viviam, né? E eu ficava assim curiosa, né? Olhando as mulheres, eu não sei se ainda é assim hoje em dia, mas eu fui saber, falei, nossa, elas têm os cabelos tão É lindos, peruca. tão branca, menina, eu não sabia quando eu fui lá. Peruca. Aí o Gui que comentou, né? Ele falou, elas não podem mostrar os Os cabelos, cabelos. né? É isso mesmo, a Só, peruca. só Continua. bem. Inclusive, assim, você vê muitas com perucas, muitas com lenços no cabelo. Aí você tem diferentes tipos de judeus, com uns com chapéu, outros com negócio, assim. Então, é interessante porque o guia, inclusive, vai te explicando o motivo de cada um, o porquê, enfim. E para isso também é super importante. O guia que atendeu a gente lá em Jerusalém falava português, então foi ótimo. Levou a gente até o Monte Aham. das Oliveiras. De lá você consegue ver toda a cidade de Jerusalém, inclusive aquela cúpula dourada que normalmente é o cartão postal da cidade, né? Que todo mundo vai lá tirar foto. Aí nós fizemos o caminho daquela igreja. Ai, agora eu não vou lembrar. Não tem o nome, que é o caminho que Jesus fez até chegar lá embaixo, né? A Então, Via Dolorosa, é isso? não, a Via Via Dolorosa está Dolorosa. dentro
da cidade fortificada, né? Que daí a gente fez esse caminho da Via Dolorosa também, e que ele vai mostrando os caminhos que Jesus parou e o que aconteceu em cada lugar. Que é bem grande, né? Na verdade, ele vai parando, e aí, por último, você chega no Santo Sepulcro. E que, assim, é muito cheio, uma fila gigantesca para ver. Então, assim, tem que, além de tudo, você tem que ir com muita paciência. Por quê? Porque tem que respeitar a fila, você tem que respeitar as pessoas que estão na sua frente, as pessoas que estão rezando na sua frente. Você vê muitos grupos de oração de todo mundo, assim, então, de repente, você entra numa igreja e tá todo mundo rezando num idioma que você nunca ouviu. Chega a ser emocionante, assim. E eu vi muitos grupos de brasileiros, muitos mesmo. Eu não sei, eu não tenho assim os dados super atualizados, mas eu vi que em 2018, 2019, mais de 60 mil brasileiros tinham ido, né, para Israel, que é um número significativo. Mas também, já que você tocou nesse assunto, né, de muita gente, realmente tem épocas, assim, principalmente em feriados santos, né? Uhum. Enche muito de gente porque vão muitos grupos religiosos e Semana Santa, feriados assim, santos, Corpus Christi, é muita gente porque eles vão, inclusive, se banhar, fazer aonde que O batismo no Rio Jordão? teve batismo, teve batismo, então é, não lembro o nome, Yadernit, alguma coisa assim, né? Yardenit. Yadernit. É. Então, eles vão lá para se banhar, entram na água, tal, fazer o batismo, mas o Israel pode se visitar o ano inteiro, né? Na verdade. Porém, tem uma época que é mais fria, aí final do ano, né? Dezembro, janeiro, ou seja, fevereiro. A partir de fevereiro é uma boa época, fevereiro, março, abril, maio. Depois, segundo semestre, ou seja, primavera e outono é bem legal. Porém, junho, que é uma estação quente, bastante quente, né? 40 graus, pode chegar, é muito legal também, porque todo mundo está na rua, tem aquela vida noturna, os barzinhos, as pessoas nas praias. Então, qualquer época é boa lá, né? Para se Sim. visitar. Agora, óbvio que tem essas épocas de feriados religiosos, vai estar realmente muito lotado, Sim, né? a gente falou do batismo e é muito importante as pessoas saberem que assim, o batismo não é simplesmente você fazer o passeio até esse lugar que se chama Ardenit, né? Você tem que agendar. Se você não tiver num grupo religioso com um padre, um pastor, enfim, alguém junto com você, a sua empresa operadora tem que te ajudar nesse contato com padre local E, para poder reservar, porque são vários, são vários espaços reservados, né? Então, no nosso caso, a gente reservou um espaço e a gente teve o Father William, que foi lá para fazer o batismo de quem queria, e a gente agendou o horário, aí quem quis comprou aquele. É uma roupa branca, né? Que você compra lá mesmo, e daí fez o batismo. ai, que É. legal, eu não E aí, entrei, não. literalmente, o padre, ele te mergulha 3 vezes, né? Então, assim, e de costas. Para quem tiver curiosidade, inclusive, tem tudo lá no meu canal do YouTube. Eu gravei a Legal. viagem toda, e dia por dia, então, todos os lugares que a gente foi, os detalhes, como que é o batismo. Eu gravei minha mãe fazendo o batismo, ela ficou super emocionada, adorou. E a minha mãe nem sabe nadar, então entrou no rio. Foi bem divertido. Eu tenho certeza que ela não vai esquecer nunca mais. Ai, bem interessante, né? É, E sobre. Tem tantos assuntos, né, para falar, mas você chegou a visitar aquele Museu do Holocausto? visitei. Eu visitei o Museu do Holocausto. Eu confesso que, assim, ele é Jerusalém, tá, lindo. gente?
Ele é Jerusalém lindo também. por fora, mas a hora que você entra, e que você vê as imagens, você tem que estar muito preparado para o que você vai encontrar, né? Pela quantidade de judeus que foram mortos ou é, perseguidos ou judiados, enfim. Então, assim, a hora que eu entrei, que eu comecei a ver as fotos, os vídeos, tudo, eu passei igual um The Flash pelo museu, porque eu senti uma coisa, óbvio, uma sensação muito triste e muito ruim que tudo aquilo tinha acontecido, né? Então, tem gente que não sente isso, mas eu entrei e saí assim muito rápido. Mas é um Nossa, ponto que você tem que conhecer. eu achei interessante. Primeiro, tem que ser com um guia, falando português, você pode agendar, né? Uhum, Porque lá eles têm uma visão diferente de outros museus, né, do Holocausto, porque são as próprias vítimas que ficam contando, narrando, né, aqueles videozinhos e tem, sim. então é sobre as experiências dela, das famílias delas, então é uma abordagem não só pela história, né, mas pelo olhar das vítimas. Então eu Sim. achei assim chocante, realmente muito chocante, mas é, é algo que eu acho que é interessante, né, para se visitar também. Lá Você acha também que tem o foi Museu de Israel, o Museu de ah, Israel, onde estão os pergaminhos, né? ah, Que são os pergaminhos. E lá, nesse museu, é muito legal porque tem uma maquete da cidade de Jerusalém. Então, o guia ali consegue te mostrar exatamente aonde está cada coisa, numa maquete menor do que a cidade de verdade, né? E é muito linda essa maquete, é muito bacana. E por último, no nosso caso, ele passou para mostrar os pergaminhos, que é um lugar que você não pode fotografar, não pode filmar, por conta da preservação dos documentos, mas que é muito interessante. Você se sente num filme, assim, sabe? é, é, me parece também que esse local, as pessoas aí, que falam hebraico, né? Elas compreendem, elas conseguem entender o que está escrito lá, porque é o mesmo idioma usado até hoje, né? Sim. Então é interessante. Agora, tem um lugar que você foi, eu não fui, confesso que eu não fui, e eu também preciso voltar por causa disso, que é Safed, né? Considerado o local mais místico por causa da Cabala. Acho que você visitou, né? Esse Não, esse local? não. Não, esse eu não Não? visitei. Não. Ah, tá. Então nós temos que voltar, Vou ter viu? que Porque voltar também. Já tem o deserto, agora tem esse lugar. eu sou super curiosa, assim, eu fico, né? Mas e o Mar Morto? Né? Me conta sobre o Mar Morto. Você entrou? Eu entrei até a canela, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, assim, é, porque eu esperava uma estrutura turística assim mais bonita, sabe? E na Uhum, verdade, eu acho que é um turismo um pouco saturado da região do Mar Morto, a parte uhum. turística mesmo, né? Então, é óbvio, se você olhar a foto que está no meu Instagram, você vai falar, ai, mentira, esse lugar é maravilhoso. Eu falo, gente, tudo é questão de ângulo e luz. É simples assim. Então, assim, é, eu imagino, eu fui em novembro, novembro já estava mais fresquinho e tal. Mas eu imagino se eu tivesse ido no verão, a quantidade de pessoas que iam ter ali no mar, sabe? Então, é realmente muito bonito, mas não é o que eu estava esperando. O Mar Morto do lado jordaniano é mais É, bonito do que o israelense. E isso é. que eu percebi depois quando eu fui até a Jordânia. Então, assim, quando eu falo que eu me decepcionei, na verdade, não é uma decepção com o Mar Morto, mas sim que existem regiões onde o Mar Morto é mais bonito. É, é que eu acho que a hotelaria do lado da Jordânia, no Mar Morto, ela é melhor, né? Tem uma Uhum. infraestrutura melhor. É um pouco diferente, né? É, na, na Jordânia, ela é meio, assim, é mais restrito, né? Para você entrar, né? Ela Sim, é é. meio seguro, assim, você tem os hotéis, você tem que descer um pouco. Agora, o Mar Morto aí de Israel, na verdade, ele é mais raso, a água é mais
transparente, né? É, então é mais plano, não é? Sim. Alguma É coisa nesse interessante, tem sentido. aquela coisa que você não afunda, você boia, É uma você tem praia. muitos produtos. O que as pessoas, eu acho engraçado que as pessoas acham que a lama do Mar Morto, você entra no Mar Morto, você pega a lama e passa em você. E não é isso, né? Na verdade, você compra o saquinho da lama do Mar Morto e aí você abre o saquinho e passa. Então, assim, é a expectativa e a realidade. Então é engraçado porque as pessoas não esperam que é desse jeito. As pessoas não imaginam que você vai comprar um saquinho de lama e que você vai se lambuzar para tirar aquela foto. Uma amiga minha que estava junto, até ela fez isso. A gente morreu de rir. Mas depois você tem que tomar uma ducha ali fora para poder voltar para o carro, para poder voltar para o seu hotel, né? Então, é um pouco tipo perrengue de passar um dia na praia e ir embora, sim. É como eu descrevo. É. Mas tem vários lugares que tem essa lama, né? É medicinal, eles falam que você rejuvenesce. Por isso que você voltou mais linda, mais bonita, né, Sabrina? Ah, imagina, imagina. Mas eu tenho que voltar lá para fazer só os spas. Mas você pode dormir lá também por uma noite se quiser, ou Sim, fazer uma visita, né? Um é, bate-volta. sim. E sobre, vamos lá, raiva, ou massada? Massada é super legal, né? A gente foi para Amassada no começo da nossa viagem, logo no comecinho, aquele lugar que você sobe com teleférico, né? Isso. E foi um dos primeiros passeios que a gente fez. Foi bem interessante, o guia acompanhando a gente o tempo inteiro. É uma paisagem que a gente aqui no Brasil não está acostumado, porque é super deserto. Então, assim, é tudo Hum. bege, é tudo muito diferente do que a gente encontra aqui, porque aqui a gente tem muito verde, né? A gente não está tão acostumado. Mas valeu super a pena, a gente fez todo esse trajeto e foi bem, bem interessante. A gente passou por Haifa também, que é ali a parte costeira, né? Uhum. E a gente foi em Cesareia, pode ser? Pode Acho que sim. ser. Ah, Que agora, sim. assim, na minha cabeça, eu sei que a gente fez alguns lugares diferentes. Eu sei que é uma Ah, viagem sim. que você acorda cedo, você faz passeio todos os dias e você tem coisa para fazer todos os dias. Falar que não tem é mentira. Nossa, esse Massada eu achei interessante quando eu fui, porque enquanto os turistas iam subindo, né, de teleférico, os judeus com aquelas roupas pretas, mesmo no calor imenso assim, eles sobem andando, caminhando, e eu ficava, meu Deus, olha, E é meio que o caminho dos burrinhos em Santorini, né? Assim, a montanha é, acima. e fica assim, você tem uma vista, como ela falou, maravilhosa de lá de cima. E é o último lugar de resistência contra os romanos, né? Que eles tomaram. E, e é interessante porque os romanos fizeram todo um. Foi o último lugar, eles não conseguiam conquistar, né? Massada. E aí eles fizeram toda uma obra engenhosa tal para subir, para conquistar. E quando eles chegaram lá, eles encontraram todos mortos, né? Então, é uma Uhum. história assim triste. Você vê lá, muito interessante, né? Vale super a pena visitar, né? E vamos ver o que mais. Vamos ver. Bom, Acre, não sei se você chegou, Haifa, né? Que é tipo Raifa aquela a gente cidade, foi. tipo a Vale do Sim. Silício, né? É É, tipo. é, isso. A gente chegou aí Inter- até lá. Agora, eu tenho uma pergunta para você. As pessoas às vezes pensam, ai, Israel é muito caro, é, é um sonho que está muito distante. E o que eu percebi é que não. Você tem pacotes para todos os níveis de pessoas, todos os gostos, com diferentes categorias hoteleiras. Então, você tem tanto aquelas viagens mais de luxo, quanto as viagens mais econômicas. E eu percebi que o país em si é muito estruturado para receber grupos, né? E para Uhum. receber o turista. Então, a gente foi super bem tratado, todo mundo falando inglês
quando não português, assim, vi muito brasileiro trabalhando em loja, ou muitos israelenses mesmo falando português, porque eles são apaixonados pelo Brasil. Então, eu queria só te perguntar essa questão de preço, assim, que as pessoas ficam... É, mas tá bom, você foi maravilhoso, mas eu não consigo ir, né? então, Sabrina, é algo que eu acho que tem que ser levado em conta quando você se programa para ir. E agora a gente está numa época que é para se programar mesmo, né? Não dá para viajar, a gente tem Sim, que realmente tem muito tempo para se programar e para sonhar, para pesquisar. Mas o ideal que a gente, se você quer, né, uma viagem acessível, em grupo, né, obviamente, bem mais acessível, é, ou tours regulares, que é uhum, aquele que o tour existe e você se encaixa nele, é tipo uma excursão, digamos assim, vai de sim, ônibus, porque guias privativos são extremamente caros, tá? sim. Extremamente caros, é que nem Japão, né? Então, se É, tem dois lugares que eu penso assim, nossa, uma viagem privativa em Israel é caro. ou E faz o como custo eu, né? Junta 11 mulheres e contrata um guia, que foi bárbaro, maravilhoso. É, bárbaro. Ou se você está sozinha ou em casal, você pode entrar numa dessas viagens saídas regulares que tem todos os dias. Então a gente combina muito bem isso, né? uhum, Guia falando português, você não vai ter nenhuma dificuldade. Ele vai sim, acompanhando o tempo todo e a gente vai incluindo experiências assim em todos os lugares, ou opcionais, show de luzes, né, em Jerusalém, tem várias experiências, né? uhum. Mas assim, comprar coisas lá, embora tenham lojas maravilhosas, Tel Aviv, nossa, para a gente não é muito barato, não. Não Pra é aquela gente não coisa tá assim. barato comprar em lugar nenhum, é para ir viajar só. Pois dizem que quem converte não se diverte, né? Mas Exatamente. É, mas realmente, assim, não é aquele lugar que você fala, vou para fazer compras. Não, não é. É, Compras de lembrancinhas, né, para a família, isso é legal. A comida é uma delícia, né? O hummus, né? Tem muito aquele suco de romã. Ai, que delícia! tem tâmara de todos os jeitos. É muito gostoso. É. Não sei, agora, se você tivesse que dar mais algumas dicas, assim, né? Faltam uns 12 minutinhos para a gente terminar. O que que você aconselha aí pessoas mais de idade, jovens, ou o que que você quer passar de mensagem, assim, para quem está nos ouvindo? É, é uma viagem que pode te acrescentar muito, tanto pessoalmente, no seu conhecimento, culturalmente, como religiosamente, independente da sua crença, porque ver aquelas pessoas todas rezando juntas, orando juntas, é uma energia inexplicável. Então, se você não ficar comovido, não sei como ficar, sabe? Não é uma viagem de compras, é uma viagem para você trazer um terço, água benta, enfim, de verdade é uma viagem para viajar. Muitas pessoas me perguntam, Sabrina, em época do ano? Eu particularmente evitaria fazer no verão. Por quê? Porque você vai visitar muitas igrejas, muitos lugares sagrados e assim, eu opto sempre por respeitar o lugar. E aí, quando tá muito calor, você não consegue ficar andando assim, sabe? Então você tem que ficar andando com pashmina, cobrindo. Apesar de eu não ter visto ninguém ser barrado, mas a gente tem que usar de bom senso. Ninguém vai entrar na igreja de shorts, ninguém vai entrar na E igreja de regata. Então,
Eu particularmente evitaria. Eu fui no mês de novembro, foi excelente. Estavam dias assim de 20 graus, mínimo que fez uns 15, mas assim, não era um frio insuportável, é um frio de usar um casaquinho. Para mim foi muito importante ter guias falando português. E ter toda a estrutura de uma agência por trás. Então, assim, as pessoas, mais barato e sozinha, eu pego Uber, eu faço isso. Eu tenho certeza que não aprenderia o tanto que eu aprendi tendo essa imersão, porque quando eu falo ter o guia, você vai ter a sua refeição com o seu guia, ele vai contar um pouco da cultura local, como que é o casamento, como que não é. Então, assim, não é só o ponto turístico, mas sim o modo de vida também. E ele também te ajuda a não cair em furadas, né? Então, É olha, verdade. cuidado que aqui no mercado estão clonando cartões. Como todo lugar no mundo, existem aquelas coisas que a gente tem que evitar e só pessoas locais conseguem te falar isso. Então, eu acho que essa é uma dica fundamental. Se vocês quiserem ver as imagens todas, os hotéis que eu fiquei, tem tudo lá no YouTube, tem aqui no meu feed se você voltar lá para novembro. Eu acho que vale a pena pelo menos ficar uns 10, 12 dias. Eu fui com o voo da Latam, que foi excelente, direto. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Saí de São Paulo, cheguei em Tel Aviv, já estava lá super tranquilo. A documentação é super simples, então, assim, você só precisa do seu passaporte válido, né? Então, eles te dão ali o papelzinho quando você chega e você devolve na sua saída. Então, é um destino que dá para você se programar e dá para programar com antecedência. Então, gente, essa pandemia vai acabar logo, logo, e a gente vai voltar a viajar, a gente vai voltar. Então, programem a viagem de vocês para o primeiro semestre do ano que vem, os clientes de vocês, tirem dúvidas. Então, assim, a gente que produz conteúdo está à disposição para tirar essas dúvidas. Eu tenho me colocado à disposição de várias agências e operadoras para justamente falar dos destinos que eu conheço, porque eu acho que a pessoa se sentindo segura, ela vai se aventurar a conhecer o diferente, o novo. Então, Você agrega muito, né, Sabrina, porque você tem um olhar, aquilo que você falou, tanto de quem já esteve nos bastidores, como de um cliente que está aí para contar para os outros, né, como é que é, e tem todo esse lado. Acho muito bacana, assim, né, você passar isso para as pessoas, agrega valor. Então, a Raido é uma operadora, né, que atende os agentes de viagens e, e a gente sabe como é isso, né? Por isso que a gente chamou para justamente agregar valor aí aos nossos clientes, agentes de viagens. Bom, só para algumas curiosidades para fechar, Tel Aviv assim, muito, muito moderna. E uma das coisas que me chamou a atenção é lá onde ocorre uma das maiores paradas gay do mundo. Então, eles são super gay friend, né? Eles são super abertos. Uma outra curiosidade é que todos lá são obrigados a servir o exército. Então, não estranho que eles carregam as meninas carregando aqueles fuzis, aquelas armas. Você fala, ai meu Deus, na rua, na balada. Mas é uma coisa normal. E é super seguro, como você falou, né? Eu me sinto, assim, num dos países mais seguros que eu visitei. Os vinhos são muito bons também, né? Verdade. E acho que é isso, né? Na verdade, essa história de gay friendly, assim, é uma coisa que até surpreende, né? Porque quando você pensa num país religioso, teoricamente quadrado, né? Assim, vamos pensar, né? Eles ainda têm a religião super fechada, as mulheres não podem mostrar o cabelo, tudo isso. E aí, por outro lado, você tem um país super aberto, as baladas, a parada gay, enfim, tudo isso. Então, é muito interessante. E essa história de 18 anos servir o exército é tanto para as meninas quanto para os meninos. Então, você encontra uma criançada, assim, bonita na rua, com fuzis enormes, né?
É, E aí, assim, você encontra também eles sem uniforme, andando no meio do shopping, e você fala, gente, mas como assim? E é super normal e eles estão pela cidade toda. Então, isso é. é uma coisa interessante. Uma das coisas também que me chamou muito a atenção, e Israel é referência, é como é que chama? Irrigação. Porque lá tem muita escassez de água, né? Uhum. 60% do país é coberto por deserto. Sim, Então, mas eles são ótimos porque eles exportam tecnologia de irrigação por gotejamento. é, Então, é incrível quanto você, para quem combina, e é muito legal combinar a Jordânia com Israel, você sai da Jordânia, que é deserto, é uma cor, aquela cor deserto única. Você passa para Israel, é tudo verde. Aí você fala, é, conseguem. é, Então, eles exportam, a gente tem grupos que vão para lá para justamente buscar essa tecnologia de irrigação. Olha que sim. interessante, É né? muito interessante mesmo. Então, os maiores produtores aí de tâmaras, frutas, é incrível. A riqueza É, deles é assim, num é, país pequeno, né? De 9 milhões de pessoas por aí. é. Mas, Sabrina, É, eu queria, assim, sério, agradecer profundamente a sua disponibilidade em estar conosco Obrigada. aqui nesta live. Eu adorei falar com você e gostaria de conversar muito de você. Tem muitas histórias, né, para falar, Muitas. mas quem sabe aí a gente fala sobre outro país, outro destino, né? Vamos sim, tem muita E coisa que eu fiz diferente nos últimos tempos. por curiosidade, assim, quantos países você conhece? 50. E você é Mas com jovem? certeza você conhece mais que seu marido já me contou. Ah, é um pouquinho mais, uns 80. É, Mas, né, eu convido o pessoal também a ver os nossos stories aí, que tem mais informação, vai ter, né, mais informação. Nós vamos ter, vai ficar 24 horas, né, que fica é. no IGTV, Depois que vai para o agora mudou. GTV. É, E que eu ia falar também para o pessoal que nós vamos ter uma série aí de lives semana que vem sobre palácios na Índia, depois vai ter sobre o Peru. Nossa, o Peru é maravilhoso, com a Milagros, uma pessoa maravilhosa, que né, representa esse país aqui. É. E Eu fui o aí, ano passado para o Peru com os meus filhos. aí é Foi bem lindo, né? legal. Lindo, Nossa, lindo, lindo. Peru é um local maravilhoso. É. Então, fiquem ligados aí, porque tem muita coisa boa para gente, né? Quando Para vocês precisar é só olharem chamar. e se programarem. Isso mesmo, se Sabrina, programem. um beijo grande para você e agradeço a todos que estão aí nos ouvindo novamente. Eu fico muito feliz, está sendo sucesso. Um beijo grande para todos. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Lucila. Beijo. Tchau, querida. Tchau.